Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Yoga do Amor, os Sutras Devocionais de Narada, olhados pela ótica dessa Sampradaya. A gente está num capítulo bastante interessante, curioso, e realmente esse é muito insólito para uma visão não aprofundada do que seria o Vedanta ortodoxo, né? O Vedanta não dual, que muitas vezes é tido como algo tão intelectual, no sentido de lidar meramente com ideias, como se fosse uma filosofia, né? Unicamente. O engraçado é que as pessoas falam de filosofia na visão de hoje em dia, né? Porque a filosofia antiga, Sócrates, Aristóteles, eles viviam intensamente a filosofia deles. Ela era aplicada, ela era prática, eles traziam isso para a vida deles. Mas, com o decorrer do tempo, infelizmente, a filosofia foi vista mais como um aspecto, né, de uma carreira acadêmica, onde ela viceja no ambiente acadêmico. Então, a gente está aqui lidando com um capítulo bem inusitado, que são os estilos de adoração duais, né? É o que se chama de atitude devocional bhavas. No bhava, a relação do devoto com a divindade, que seria com Ishvara nesse caso, ela é traduzida numa série de relações habituais que ocorrem na existência humana. Então, a gente tem a posição de uma criança, né? Temos a posição da mãe e do pai, da esposa, que são realmente padrões clássicos, né, universais, que são vividos em várias culturas na história da humanidade. E agora a gente chegou a um dos mais comuns e mais usados, o amigo. Quem tinha uma relação dessa muito intensa com Deus, né, aí, com Alá, era Rumi, um grande poeta sufi, que ele tratava muito devocionalmente Alá como o amigo. Ele chamava, o amigo, né? É bacana dos poemas de Rumi que eles têm tanto aspecto dual quanto não dual, né? Tem uma hora que você nota nos escritos dele onde ocorreu isso, onde ocorreu esse entendimento de que só há o amigo. Isso são as palavras dele. Só há o amigo, né? Então vamos lá, o amigo. Uma forma mais comum de adoração que transforma o amor mundano em devoção é Sakya, amizade, na qual o amor flui igualmente entre Deus e o devoto. É de mão dupla. Deus é visto como um confidente abençoado, o mais íntimo possível, um parente próximo ou membro da família, aquele com o qual os segredos mais íntimos podem ser compartilhados. Então, abre aspas, que é o que Jesus vai dizer. Desde já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Olha que bacana. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tornei conhecido. Mais uma das frases do Evangelho de Jesus, que no fundo é pura não dualidade aparecendo de forma dual, né? Aqueles que praticam essa atitude encontram sua maior felicidade na felicidade que outras pessoas têm por Deus, né? É uma identificação. E dedicam-se ao bem-estar espiritual dos seus amigos. O relacionamento entre professor e aluno, que dá suporte ao ensino do Bhagavad Gita, mostra esse tipo de devoção. Vocês lembram que Arjuna e Krishna, ali não é meramente um professor e um aluno. Na verdade, se você acompanhar o Mahabharata, dentro das histórias das duas famílias, né, tanto da família de Arjuna quanto da de Krishna, que você encontra raízes na amizade entre eles.
E bem antes deles viverem aquele aspecto, né, da relação do professor e aluno, no campo de batalha de Kurukshetra, eles eram, antes de tudo, amigos íntimos, confidentes, né, amigos que tinham uma vivência muito intensa, um na corte do outro, fazendo coisas juntos. Então, ali, essa amizade, ela passou. A relação professor-aluno ali, ela é caracterizada por essa relação de amizade. É por isso que, volta e meia, o Krishna se dá a liberdade de dar umas cutucadas no Arjuna, né? Ele espizinhava um pouco o Arjuna, mesmo o Arjuna sendo o general do exército, né? Ele dava umas pilhas no Arjuna. Por quê? Porque havia uma intimidade muito grande, dada por uma amizade muito genuína e muito profunda entre eles. Então, é isso aqui, ó, o relacionamento entre professor e aluno mostra esse tipo de devoção, que entre eles já era consolidado como uma amizade dual mesmo. Nesse estilo de adoração, uma postura reservada, né? Uma postura mundana reservada, uma postura diante da vida mundana reservada, de sacrifício em relação a Deus, que é o amigo, ela é cultivada. Né? Esse tipo de adoração é típico das pessoas bem introspectivas, aquelas cuja devoção muitas vezes passa ao largo da visão dos seus companheiros e dos seus familiares mundanos. Assim como é entre amigos íntimos, o devoto sofre intensamente os momentos de separação. Lembra? A gente estava comentando sobre Rumi, ansiando continuamente pela companhia de Deus, seja na forma de uma experiência profunda ou através da comunicação e conversa com outros devotos, ou contemplando as Escrituras, que são as palavras de Deus. Os relacionamentos ternos, né, cheios de ternura, alegres e brincalhões das crianças de 9 e 10 anos, servem de modelo para esse astral encantador, que vê Deus como um querido companheiro de brincadeiras, distraindo-se, Deus, claro, em meio às suas próprias criações. Krishna, muitas vezes, quando era criança, era visto, né, nessa posição dessa criança brincalhona, né, travessa. Aí sempre tem esse mito entre os Vaishnavas. É que é Deus ali se distraindo, né, curtindo, brincando de lila, dessa farra, né, com as suas próprias criações, na forma ali de um menino, né, de um avatar sob a forma de um menino. Esse aqui é uma das relações mais igualitárias que tem nessas relações devocionais duais. E ela é cultivada, e foi cultivada por muitos grandes sábios. Se encontra muito isso aqui no sufismo, é bem comum isso. Em alguns santos cristãos também é bem comum. A relação que Santa Teresa d'Ávila tinha com Jesus era bem isso aqui. Ela via ele como um grande amigo, embora muitas vezes não entendesse que a amizade era essa, que muitas vezes botava ela em apuros tremendos, né? Mas ela nunca deixou de ver Jesus como amigo. Aí o James ele faz aqui uma observação que é muito interessante, né? Que é decorrência, esse quadro que ele vai falar aqui, é decorrência de um mundo excessivamente materialista que a gente acabou criando, onde você cria um ambiente de transcendência, onde não há transcendência alguma, né? Deus está aqui agora, o tempo todo. Heráclito, num dos seus aforismos, dizia: os deuses estão aqui. Então, certamente, o bam, bam, bam deles, que é de onde eles tiram tudo que eles têm, também está aqui o tempo todo. Mas isso, lamentavelmente, foi se perdendo. E tem até uma época que isso começou a acontecer no Ocidente, tá, gente? Tem um amigo meu que está estudando isso profundamente. Ele está trabalhando isso academicamente. E no Ocidente, esse pulo ele começou a acontecer no século XVII, né, onde você começou a ver Deus como algo muito fora da sua vida, né? E a gente acabou culminando nessa era da gente, que é uma era muito voltada para o consumo, são sociedades de consumo de massa, onde então todo o potencial devocional do ser humano ele é canalizado como quê? Como desejo por infinitos objetos. Então, esses infinitos objetos é um bom modo de olhar isso,
estão apenas refletindo a infinitude do seu amor, que pode ser, mesmo enganado, decomposto numa série infindável de desejos por um monte de objetos. É um bom modo de olhar quando você anda no shopping, vê esse monte de coisa para vender, né? É tudo uma correção de olhar. Você pode ver ali a infinitude do amor do ser humano ali. Em geral, as pessoas olham para isso com uma visão muito negativa, eu já tive muito isso também. Mas, na medida que o seu olhar vai ficando liberado, você vai encontrando o amigo, o amado, em tudo que é lugar, de qualquer jeito, né? Seja lá que situação for. Então, vamos ver o que o James diz aqui. É uma pena que o mundo espiritual moderno não aprecie o valor desse tipo de relação entre o professor e o devoto. O que ele botou aqui entre travessão? Essa relação deveria representar precisamente o ser na mente do devoto. O que ele está querendo dizer? Que o professor ele deve ser um espelho para o aluno, para mostrar para o aluno que o professor e ele não são diferentes, ambos são ser. Como o aluno ele tem uma dificuldade inexplicável, não dá para entender isso, de se enxergar como ser, ele consegue ver melhor o ser numa divindade, num guru, num professor. E essa relação ela deveria espelhar, né, esse recurso que o aluno tem de olhar para o professor e ver o professor como ele mesmo, né? Mas, enquanto isso não ocorre, o professor representa o ser. Então, como a gente está vendo aqui, é tudo um jogo simbólico, né, onde o efeito dessa significação é muito profundo e determina a vida das pessoas. Então, o professor, o guru, ele precisa, nessa relação, representar o ser na mente do devoto. É por isso que ocorre uma devoção entre o devoto e o professor e o aluno, né? Esse respeito, esse carinho, ele fica depois que a realização é alcançada. Mas, enquanto ela não é alcançada, o professor, o guru, é um bom alvo para a atenção, né? Um bom caminho para a atenção do aluno. Ao invés disso, esse mundo espiritual moderno parece inclinar-se pelo modelo religioso, que é um modelo de intermediários e não de igualdades. É um modelo onde você tem intermediários, onde o intermediário é que está em contato com a divindade. Em última instância, esse intermediário ele se apropria da sua divindade e usa, através de um jogo simbólico, ela como propriedade dele. Então, por isso que ele diz que esse modelo religioso ele é ignorante, porque ele está baseado numa ignorância, né? Uma ignorância que ela surge de uma identificação daquele jiva com o que ele não deve se identificar, que é realmente o jiva, né? É o ser ali associado com aquilo que está se identificando com o jiva. Então, dá para ocorrer esse tipo de manobra, uma manobra baseada em ignorância, tanto de quem faz quanto de quem sofre esse tipo de manobra. Eu não pode esquecer que mesmo os sacerdotes envolvidos com esse modelo são também vítimas da ignorância, né? Coagidos pelo poderoso ego coletivo dessas instituições, pelos seus próprios medos, eles acabam jogando esse jogo e acabam fazendo aquele papel que Jesus dizia, né? Cegos conduzindo cegos. Para onde irão cegos conduzindo cegos, né? Se forem prudentes, para lugar nenhum, vão ficar parados. Se forem imprudentes, como é via de regra, vão para o abismo mesmo, né? Mas dificilmente um cego, né, em termos de símbolo de identificação, ele sabe que ele é ignorante. Nesse caso, nesse modelo ignorante, o professor ele assume o papel de um pai autoritário, ele sequestra a divindade do devoto, do aluno. E o buscador ele assume o papel de uma criança débil e obediente. Obediente aqui, leia-se sem deliberação, sem juízo crítico, exatamente sem o cerne do ensino do Vedanta. O cerne do ensino do Vedanta é para o seu discernimento. Então, nessas relações, acaba ocorrendo justamente o contrário, né? O devoto, o investigador, ele acaba se colocando numa posição de obediência cega. De fato, seria bom contemplar a seguinte declaração da cultura devocional védica. Jamais se esqueçam isso. Tá? O Lorde é o devoto dos devotos, né? Deus
é extremamente devotado aos seus devotos. É devotado a tudo, né? E é devotado também, é visto como devotado por aqueles que sabem dele. Pelos devotos que conhecem Deus, os verdadeiros devotos reconhecem Deus como um devoto, né? Ele é devotado a tudo. Quando você se associa a um professor que não assume esse tipo de devoção, é uma devoção igualitária, você está por sua própria conta e risco. É uma posição muito perigosa e, volta e meia, o investigador encontra isso na trajetória dele. Muitos de nós aqui devem ter histórias quando entraram em contato com professores que sequestraram, né, a sua divindade, digamos assim. Tem uma linguagem que se usa muito no meio espiritual, né? Sequestraram o seu empoderamento, né? O seu poder pessoal, que é uma linguagem que se toma emprestado de alguns textos xamânicos. O que é o poder pessoal? O poder pessoal é você usar do seu discernimento para você saber o que é razoável e o que não é. Não se esqueçam que um dos recursos do discernimento é o senso comum, é o bom senso, né? Você vê um professor repetidamente fazendo tolices. Por melhor que seja um professor, a gente tem que olhar e ver que ele está cometendo tolices. O que diz o senso comum? Infelizmente, esse professor está cometendo tolices, que é um exemplo que se encontra a rodo em escrituras, em histórias dessas relações de guru e discípulo. E, infelizmente, poucos, né, têm essa sorte que a gente tem de saber ler e se orientar por escritura. Essa aqui é a vantagem da escritura ser a primeira e a última palavra. No Vedanta, a escritura é a própria palavra de Ishvara. Ela que é o norte. Para que precisa de um guru? Para servir de espelho e para poder explicar o que não está claro na escritura. O que não está claro na escritura só não está claro porque é bloqueado pelas vasanas rajásicas e tamásicas do devoto. Então, na investigação, o devoto ele vai aprender, mediante orientação, a lidar com essas vasanas para que o sentido das escrituras fique claro para ele. Muito bonito esse tópico aqui do amigo. Isso aqui, na devoção dual, é extremamente bacana ter isso como um elemento simbólico importante numa relação dual. Pessoas que têm um componente devocional grande, dual, podem usar isso aqui à vontade, é muito seguro, né? É íntimo. E isso aqui, esse confidente, tem gente que especula que essa postura do amigo ela é responsável por equilibrar tremendamente variações emocionais, né? E devotos com discernimento são muito pouco dados a destrambelhamentos mentais, desequilíbrios. Muitas pessoas acham que um dos motivos pelo qual a cultura indiana, né, a Índia, tem tão poucas pessoas em relação a outros países com problemas mentais se deve a isso aqui, né? Hoje em dia, né, a gente, depois de estudar como o Vedanta funciona, que, na verdade, é uma explicação de como o campo dármico no seu todo funciona, no que ele pode ser apreendido por um jiva, depois da gente estudar isso, a gente compreende como é importante o direcionamento emocional adequado. O direcionamento emocional mais adequado é o direcionamento devotado. Esse é o mais adequado. E quando você pensa que ele está direcionado e organizado, você entende como é que ele pode fazer bem para as pessoas. E é algo que deve estimular as pessoas a tentar isso, né? O estudante deve tentar alimentar esse tipo de circuito. A gente já falou isso várias vezes. Porque uma das coisas que mais perturba as pessoas são essas emoções completamente espalhadas pelo campo dármico, né? Catando tentativas de aliviar a ânsia em qualquer objeto que apareça. Agora, imagina isso devidamente orientado. Uma pessoa que se dedica a cultivar uma devoção dual assim, com essa carga de foco, de direcionamento, ela vai sentir benefícios na vida dela, ela vai ver que ela é muito mais focada em tudo. Ela é mais focada ao ouvir as pessoas, é mais focada no trabalho, é mais focada quando lê uma escritura, é mais focada nas obrigações que ela tem, nos direitos que ela tem também, é muito mais responsável. As pessoas precisam, eu sugiro
fortemente que as pessoas realmente interessadas desenvolvam isso, de algum modo, buscando nas escrituras algum modo disso começar a dar efeito. Uma das dicas é dada pelo próprio Krishna, no Bhagavad Gita, né? Aquele que tem devoção por mim pode me oferecer água, uma flor, uma folha, uma fruta, né? Oferecer devotadamente, com carinho. É uma relação afetuosa, né? Afetuosa, amorosa. Isso aqui vai abrindo esse circuito. Isso é um potencial que todo ser humano tem e ele abre esse circuito. Esse circuito é importantíssimo. Eu falo isso por experiência própria, porque é impressionante o efeito que ele tem em reduzir as flutuações. Esse tipo de devoção associado com o Gnana Yoga é a chave. Precisa ter isso. Se quiser um resultado bom, realmente sólido, é preciso cultivar uma devoção dual. A devoção a Ishvara é a chave para o sucesso do Gnana Yoga. Mas jamais a gente pode achar, porque isso não é verdade, que a devoção dual será convertida em não dual. Não é verdade, tá? A devoção ela se torna não dual por efeito do autoconhecimento, do Gnana Yoga. Mas cultivar a devoção dual é importantíssimo para um Gnana Yoga eficaz. Importantíssimo. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Às vezes a gente faz assim, umas observações, né? Ah, mas eu nunca fui um cara devotado, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Vamos olhar isso, essa afirmação hipotética que muitas pessoas fazem do ponto de vista do Gnana Yoga, né? Isso é evidentemente o quê? Isso é evidente uma projeção, é um sistema de identificação. Quando o indivíduo diz eu nunca fui X, ele já está usando um sistema de identificação. Eu nunca fui esse hábito, é isso que ele está querendo dizer, é o primeiro nivelamento que a gente usa. O segundo é descaracterizar o conteúdo disso, né? Eu nunca fui alguma coisa, é mais alguma coisa com a qual o indivíduo está se identificando. Como é que ele lida com isso? Eu não preciso disso, eu não sou isso, né? Estando livre dessa vássara vinculativa, porque se ela está impedindo a sua devoção, ela é vinculativa, agora você pode deliberadamente usar essa pulsão natural para dar modos de cultivar esse tipo de relação, né? Então, é um exemplo de como a gente pode usar no nosso dia a dia esses recursos todos que a gente tem para replugar essas características nossas que podem ser extremamente úteis, né? É por isso que se comenta que a devoção a Ishvara é a chave para o sucesso do Gnana Yoga, e é mesmo. É um poderosíssimo estabilizador mental, além de traduzir a verdadeira natureza do ser, né? Que é uma natureza ilimitada, que aqui, na manifestação, vai aparecer como uma bem-aventurança, como algo focado. Quando está em movimento, é focado. Quando não está em movimento, repousa no ser que é. Tá? Quando está em movimento, entra em contato com os objetos. Então, ela foca. Você, invariavelmente, vai focar. Se você tiver uma atenção saltitante, você vai focar nos objetos que aparecem. Se a sua atenção está direcionada para algo que não seja o único ser, o ideal é que ela seja direcionada para Ishvara, para Deus, para lá. Aí depende aí da escola que está sendo usada para veicular o autoconhecimento. No caso da gente, para Ishvara, né? É importantíssimo isso. Vamos ver outra forma de relação que tem o mesmo efeito, mas aí vai depender o quê? Vai depender das vássanas que estão sendo colocadas em prática aqui por esse devoto, né? Basicamente pelo sanskara dele, que é o conjunto de vássanas que estão definindo a personalidade. É o servo, né? O servo é baseado na ideia de que somos todos escravos de nossos desejos e inclinações inconscientes. É a saída dele, tá? Que estamos vinculados obrigatoriamente a um conjunto de vássanas. Não é uma saída ruim, né? Pelo contrário, ela é bem realista. Vamos ver como é que ela se desenvolve aqui. Quem não estaria acorrentado a paixões físicas
confinado a sentimentos egoístas, dolorosamente algemado a pensamentos implacáveis. Quanto mais lutamos pela liberdade, protestamos e nos rebelamos contra as injustiças da sociedade e agressivamente flertamos com o empoderamento, mais admitimos nossa escravidão ao irreal. Essa frase é tão importante que no final do nosso encontro eu vou voltar para ela. Tá? Eu vou ler de novo. Né? Ela se aplica muito ao contexto que a gente está vivendo hoje em dia no mundo todo, que é um contexto de cisão social, é um sistema de reengenharia social. A pessoa tem que olhar essas frases com muito cuidado. Tá? Não é que você não vai se sentir sensibilizado com as injustiças. O problema é o que você vai fazer com isso. Se sentir sensibilizado pelas injustiças é óbvio, é reflexo de uma mente satívica, ou de características satívicas, né, preponderantes na mente. Mas o que você fará com isso? Eu vou ler de novo o que o James escreveu. Quanto mais lutamos pela liberdade, a liberdade em Nietzsche, vamos sempre ter isso em mente, você está lutando por uma liberdade aparente no mundo aparente. Quanto mais protestamos e nos rebelamos contra as injustiças da sociedade, né? A rebeldia, ela em geral coloca o indivíduo numa situação de impotência. E, pior, agressivamente flertamos com o empoderamento, essa que é a medida que justamente os engenheiros, né, que estão fazendo essa reengenharia social contam, né, com uma contrapartida agressiva. Guerra. Guerra. Um guerreiro conta com a reação agressiva do outro guerreiro. E agressivamente flertamos com o empoderamento aparente no mundo aparente, mas estamos admitindo que a nossa escravidão ao irreal, mas estamos admitindo os nossos vínculos ao aparentemente real. Vale refletir sobre isso muito. Converter o sentimento de impotência, esse que está ligando à rebeldia ali que a gente tinha falado, em uma força devocional positiva, é o propósito de Dacia Bava, uma psicologia devocional que, em última instância, nos leva a amar ao ser e à liberdade. Parece desconcertante, né? O devoto faz uso dessa psicologia, orientada para o serviço, de modo a adorar a Deus e suas manifestações, particularmente as pessoas. Ninguém é retirado dessa adoração, mesmo que seja um político corrupto, mesmo que seja um maquiavélico manipulador dos meios de comunicação, né, das táticas atuais de guerra híbrida. De todo o coração, realmente ele sente empatia por todos. Isso é o amor incondicional, colocando sua vida completamente nas mãos dele, de Deus. E ele vê a si mesmo como sua propriedade, executando fielmente e de modo diligente todas as instruções divinas com uma eficiência estonteante. Por exemplo, Swami Chimayananda, ele tinha essa eficiência estupenda, né? Mesmo dormindo suas 3, 4 horas por dia. Tais devotos apoiam e mantêm instituições religiosas, instituições de caridade e espirituais, e fielmente servem às almas iluminadas, servem a mestres espirituais e a devotos inebriados por Deus. Né? Às vezes, há devotos assim que são tão intoxicados por Deus, como era Ramakrishna, que eles ficam meio inoperantes em Mitya. Então, eles têm que ser cuidados. Ou como quando Ramana Maharishi entrou naqueles Nirvikalpa Samadhis, um atrás do outro, ele era meio inoperante para lidar, né, com o Mitya. Depois não, depois ele foi se reiterando de tudo e, pasme, ele cozinhava diariamente no ashram dele, né? Ao contrário do que muita gente pensa, recebia o contador, recebia os patrocinadores do ashram. Ele não tinha muito a ver com essa imagem de alienado que falam dele, né? Ele só era completamente absorto no ser, né? O servo é considerado um jogo de amor sofisticado, porque desenvolve lealdade e respeito.
Lealdade e respeito são sentimentos naturais na presença de um mestre e de uma mestra. E mais ainda, distinguir a voz de Deus das muitas vozes naquele ambiente a serviço de projeções egóicas requer uma mente tranquila e um discernimento muito apurado, muito perspicaz. Diligentemente praticada, essa bava prontamente reduz os excessos egóicos a escombros. Os excessos egóicos não conseguem se manter diante desse tipo de bava. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois que a gente leu, sobre o amigo e o servo? É claro também que um estudante, um devoto, ele pode ir pulando, né, de uma relação para outra. Aí depende dos sanskaras que ele leva dentro dele, né? Ele volta e meia, ele pode ter um comportamento mais de servo, outras vezes mais como amigo, né? Muitas vezes devotos muito hábeis trafegam entre vários desses ambientes, né? É como o que eles entendem, né? O modo como eles estão vendo Deus aparece diante deles. Vocês querem comentar alguma coisa? Outro é o amante apaixonado. Ó, começa aqui com os versinhos de Swami Vivekananda, que era discípulo de Sri Ramakrishna, né, que era um desses devotos extáticos, né, que viviam em êxtase. Aliás, Sri Ramakrishna morreu em êxtase. Ele acabou ficando 28 dias no êxtase completo, absoluto, ele não conseguia comer mais, bebia mal e porcamente e acabou falecendo mesmo em êxtase. Um outro que faleceu em êxtase foi o antigo teosofista chamado Clive Leadbeater, que foi companheiro de Madame Blavatsky, toda aquela turma da teosofia inglesa do final do século XIX. Ele largou a teosofia, começou a entrar em estados de êxtase profundo, e ele terminou morrendo como um mendigo extático, em profundo êxtase na Austrália, o que não foi compreendido de modo nenhum pelos seus antigos colegas da teosofia, que disseram que ele simplesmente enlouqueceu. Mas a gente sabe que ele não enlouqueceu, ele era uma versão muito aprofundada, tal como Ramakrishna, desse amante apaixonado, né? Aí ele descreve aqui assim, esse versinho de Vivekananda. Ou, por um beijo dos teus lábios, meu amado, a sede daquele beijado por ti aumenta para sempre. Suas tristezas desaparecem e ele se esquece de tudo, exceto de ti. É realmente um verso de um apaixonado. Aí vem a interpretação do James. Sobre esse beijo, Swami Vivekananda diz: aspire por aquele beijo do amado, aquele toque dos lábios que deixa o devoto insano e o transforma em Deus. Para aquele que foi abençoado com tal beijo, os mundos desaparecem, o sol e a lua se extinguem e o próprio universo se dissolve em um oceano infinito de amor. Essa é a perfeição da loucura do amor não dual. Bom, embora o Swami não fale da natureza desse beijo, precisamos considerá-lo como o beijo do autoconhecimento. Caso contrário, todo verso equivaleria ao desejo por uma epifania não dual. Bom, o mentor, né, dessa linha aqui é Sri Ramakrishna, que, como a gente falou, ele tinha uns êxtases tremendos mesmo, desse tipo aqui, durante toda a vida dele, até que no final um grande êxtase levou ele embora de vez. Bom, tem dois modos de olhar isso. Um, realmente, esse verso inspirado no próprio Sri Ramakrishna, que ele tinha isso mesmo, né? E foi um daqueles arautos, assim, que não ele falando, mas as pessoas falavam dele como louco de Deus. Talvez Vivekananda esteja falando exatamente disso, de uma epifania não dual. É evidente que Sri Ramakrishna não vivia o tempo todo nisso, porque, como vimos, quando ele ficou o tempo todo nisso, ele morreu. É o que acaba acontecendo, né? As vássanas do indivíduo são completamente aniquiladas e ele morre mesmo, não tem jeito, né?
Então, talvez aqui realmente Vivekananda esteja falando de uma epifania não dual, né? Só que as epifanias vêm e vão. E no Vedanta ortodoxo, a gente fica lidando mais é com o conhecimento, justamente por causa desse ir e vir das epifanias, né? Então, o James, ele prefere, ao interpretar isso, dizer que esse beijo está sendo usado figurativamente na revelação do autoconhecimento, né? Que é aquela sacação que ocorre quando o estudante ou o devoto ele percebe, né, que tudo que ele está vendo é ele mesmo, sempre foi, ou então quando o devoto fica claro para o devoto que aquele que ele achava que era adorado lá, na verdade é ele mesmo, né? Aí são as interpretações. As duas são válidas, né? Uma a gente contextualiza mais diante do mentor, do mestre, né? Que inspirou o autor desses versos, e o outro a gente contextualiza mais no ambiente desse arcabouço aí desenvolvido por Adi Shankaracharya. São ambos válidos. Um amante generoso, ávido por gratificar sua amada, é o modelo intrigante para essa bhava, que caracteriza o devoto ansioso por agradar Ishvara, seguindo todas as suas instruções. É um jogo de amor árduo, devido à dificuldade de uma pessoa se firmar no autoconhecimento. Como a ignorância compete com o conhecimento, a mente começa a oscilar e o coração se move da extrema felicidade até um desejo intenso. O devoto vê Deus, o ser mais profundo, como divinamente belo, para ser adorado com um afeto beirando o erótico. Nesse estilo de amor, todas as convenções, reservas, hesitações e visões pessoais são deixadas de lado e um amor exclusivo e potencialmente ciumento é cultivado. Potencialmente ciumento é o perigo disso aqui, quando ocorre sem discriminação. Um desejo gigantesco de abraçar o conhecimento não dual de Deus caracteriza esse modo. Assim como os amantes imersos no orgasmo não sabem qual corpo é qual, o devoto não vê diferença entre o corpo dele e o corpo de Deus. E toda a dualidade desaparece, deixando apenas a doçura da eterna bem-aventurança. É uma experiência extrema, né? Como experiência, a gente não tem como ver esse tipo de bhava e não associar isso como experiência, dado aos picos, né, e repiques que isso aqui acarreta. Algumas pessoas têm facilidade para isso, outras não, né? Então, fica mais seguro a gente seguir uma estrutura discriminativa. E muitas vezes uma pessoa seguindo uma estrutura discriminativa, ela encontra isso aqui. Ela pode encontrar esse tipo de pico, né? Não dual, assim, experiencial, que depois vai embora, né? Mas o pico pode ir embora, mas o conhecimento dela não vai, tá? Ele não vai. Então, um devoto ou um gnani bem orientado, quando ele é tomado por isso aqui, esse pico, né, de experiência de bhava não dual, ele dura um tempo, vai embora, mas o conhecimento dele não, o conhecimento fica. Isso aqui seria uma experiência bem integrada, né, bem assimilada devido à discriminação. Quando a discriminação está muito boa, ela permite que uma experiência dessa ela seja bem assimilada, ela se transforme num conhecimento perene, né, um conhecimento contínuo. Isso aqui é o que eu queria falar sobre isso, né? Mas aqui realmente tem que ter uma junção do Gnana aqui. É por isso que às vezes as pessoas, às vezes elas veem um sistema, né? Só um momentinho, Marcelo. Elas veem um sistema que aparentemente é uma ordem, né, mais devotada, mas toda ordem que ela cultiva muito a devoção não dual, ela está amparada num Gnana muito poderoso. Né? A Fundação Sri Ramakrishna ela trabalha com isso, né?
mas quando você vê as palestras deles, o Gnana lá é extremamente forte também, é muito, muito detalhista. Então, eles trabalham simultaneamente os dois, o tempo todo. Fala, Marcelo. Eu lembrei-me do Mumuktwa, do desejo ardente, né, pela liberação. É. O desejo ardente pela liberação, ele pode se converter nesses movimentos devocionais, né? Ele, na verdade, à medida que ele vai se mantendo, ele vai sendo convertido nisso, né? Ele vai deixando de ser um desejo por algo, e esse algo que antes era um desejo, devido ao discernimento e à ocorrência ou não dessas epifanias, vai sendo introjetado no indivíduo, né? Mas sempre baseado no Gnana. O Gnana é a base da solidificação disso. A coisa é solidificada pelo Gnana. Por quê? Porque é o Gnana que dá a desidentificação necessária e a capacidade de assimilar, se for o caso, esse tipo de experiência. Isso me lembra muito Hafiz, era um poeta sufi, que às vezes eu cito aqui, e eu cito sempre o mesmo exemplo dele. Hafiz nunca teve experiência nenhuma, na verdade ele teve só uma, ele teve um bhava não dual desse, e ele disse assim: bastou para mim um vislumbre da realidade para eu pautar toda a minha vida até o fim nela. Isso é um gênio espiritual. Hafiz era um gênio espiritual, né? Ele foi tocado instantaneamente por isso, ele nunca mais largou isso. E ele não vivia em bava, não, mas aquilo virou um conhecimento poderosíssimo nele e ficou introjetado até o fim da vida dele. Bastou aquilo, bastou aquele flash, né? Algumas pessoas ficam viciadas em buscar isso. No caso dele, não. No caso dele, bastou aquele flash que ele ficou modificado para o resto da vida, né? Hafiz era tipo um Ramana Maharishi. São gênios espirituais, eles servem como modelos para inspirar a gente, como inspiração. Mas a gente só vai saber de nós à medida em que a gente for caminhando por esse caminho sem caminho, né? É um caminho sempre de volta, entre aspas. A gente vai sempre se aprofundando. Mas é bacana citar esses aspectos todos, né? Mas sempre tem que ter um certo cuidado com isso. Sempre tem que ter cuidado com a experiência. Ela tem que estar sempre amparada numa capacidade que o experienciador tem de se ver como experienciador, né? Ele tem que ver aquele movimento dele como experienciador. Eu estou experienciando um tremendo Jumbava. Eu consigo me objetivar? Sim, claro, consegue. Se você tiver muito bem trabalhado em termos de autoconhecimento, sim, claro que vê. Claro que você consegue ver esse experienciador aí, né, em êxtase. Claro que vê. Por isso que falar de uma epifania não dual, às vezes, é uma coisa delicada, né? Porque a objetivação continua. Mas nuances que podem ser úteis para a gente, se a gente for lidar com uma experiência dessa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vocês já tiveram essas coisas, vez por outra? Essas experiências assim, intensas, né, arrebatadoras? Né? Não fiquem chateados, porque não tem necessidade nenhuma de ter isso, né? Suzuki não teve nada disso, Dayananda não tinha nada disso, e viveram muito bem suas vidas de acordo com o conhecimento, né? Então, tem sempre isso, né? A pessoa, às vezes, ela fica muito impressionada com esse tipo de ocorrência, porque ela realmente parece uma droga poderosíssima. Mas é uma experiência, né? E a gente vai ter que tratar como todas as experiências, embora seja uma experiência maravilhosa. Né? O que embasa a gente é o discernimento, né? A gente, inclusive, se devota por discernimento, né? A devoção que é dado por um caminho desse, como que a gente faz, ela é uma devoção compreendida. Ela é compreendida como a nossa natureza. É por isso que ela funciona, né? A gente faz ela deliberadamente, entendendo como nossa própria natureza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas experiências podem ser efeitos colaterais benéficos, mas elas não têm relevância.
diante daquilo no qual a gente se firma, né? Naquilo que estamos procurando nos firmar, né? É mais uma experiência, é mais um estado experiencial. Pode ajudar no autoconhecimento, dependendo do discernimento desse que está passando por essa experiência. Por isso que eu gosto desse Vedanta ortodoxo, ele é bem desmistificador mesmo. Senão, quando a pessoa fica assim, focada nisso, o que acontece com ela? Ela cria uma expectativa, né? E, na verdade, muitas vezes, algumas pessoas têm facilidade para isso, mas muitas outras não. Ela cria uma expectativa e ela perde o quê? Ela perde o que ela tem de mais poderoso, que é o discernimento, que vai dar para ela o que esse tipo de experiência, dependendo da assimilação, pode dar, só que vai dar para ela com muito mais segurança. Bom, e o James continua aqui, ó, o amante proibido, né? Aí já é uma visão invertida, né? Operando sob a suposição de que quanto mais o amor é obstruído, mais se intensifica, essa bhava, uma variação do amante apaixonado, converte sentimentos confidenciais e vergonhosos associados ao amor em uma psicologia devocional positiva. A coisa sempre depende, né, da constituição da personalidade do devoto. O amor a Deus frequentemente desperta nas circunstâncias mais improváveis e inconvenientes. Nas situações em que uma declaração de amor levaria ao ridículo, né, uma situação mundana, levaria à condenação e à perseguição, considerar Deus como amante proibido é útil. Desprovido de indícios externos, o amante proibido é uma psicologia furtiva, através da qual o amor a Deus cresce pelo anseio interior, pela repetição silenciosa do nome sagrado, pela meditação e pelo estudo das Escrituras. O devoto, com um cônjuge possessivo, inseguro e ciumento, se beneficia grandemente dessa bhava, porque ela ocorre furtivamente, não obstante as condições do relacionamento, né? Nesse caso aqui, ele está falando de um cônjuge que veria o anseio, né, pela liberdade do amor não dual como algo competitivo. A gente tem que entender esses jogos psicológicos, né? Imagina um devoto com essas características ao lado de um cônjuge possessivo e inseguro. Esse cônjuge, ele vai entender esse anseio pela liberdade desse devoto como uma competição com ele, com o cônjuge, né? Só que o que é interessante é que, como isso aqui é uma psicologia furtiva, ou seja, ela ocorre por baixo dos panos, pode ser muito útil nesse caso. Na verdade, eu acho que uma pessoa que começa a se interessar pela devoção e perceber que ela funciona bem com ela, ele pode passar, inclusive no mesmo dia, por vários dessas bhavas, né? Uma bhava não exclui a outra. É como se eu estivesse desempenhando papéis devocionais variados ao longo do meu dia, né? Ou ao longo de um período de tempo, né? Isso aqui não tem problema nenhum compatibilizar uma coisa com a outra aqui. Ou também não tem problema nenhum, uma pessoa entra numa devoção dual e ela acaba abraçando só um papel desse também. A coisa é bem mais móvel, bem mais flexível do que a gente pensaria. E como é que ele continua aqui? Ele vai falar aqui sobre o beijo do autoconhecimento, aqui, inspirado nos versos lá do Vivekananda. Aí, depois disso, ele vai entrar em mais um verso desse capítulo 5. Bom, o capítulo anterior descreveu um devoto não dual como alguém que está firmemente estabelecido no autoconhecimento. Shuta pranya, e além dos gunas, gunatita. Ele está falando do capítulo 4. Aí vai citar o Krishna. Aquele devoto que permanece o mesmo em relação ao elogio e à culpa, que controla sua fala, ele sabe se conter, está contente em qualquer circunstância,
até mesmo na falta de moradia, e tem o conhecimento firme do ser, é muito querido por mim. Vida é mera relação entre um sujeito consciente e objetos inertes. O conhecimento firme ao qual o Gita se refere é Brahma Satyam Yagam Nitya, o que significa que você, o sujeito consciente, é real, e os objetos que você testemunha são aparentemente reais. Eles não têm realidade em si, só você tem. E B, Jiva Brahmaiva Naparanha, você é não diferente da consciência. Então, as duas coisas. Você é que é real e você é consciência. Essa é a base desse conhecimento. Todo conhecimento do Gita, quando ele está lidando com o conhecimento firme, aquele que você usa o tempo todo e que não larga de você em momento nenhum na sua vida ordinária, né? Suas experiências diárias, é exatamente isso aqui. Você é que é real, os objetos são aparentemente reais. E você, o que é? Você é consciência, né? Engraçado, consciência, quando a gente vai olhando desse ângulo, é porque a gente está ficando acostumado com isso, mas cada vez ela tem menos atributos, né, vinculados a ela. Você não consegue dizer que a consciência é vasta, nem que ela é pequena, né, nem que ela é profunda, nem que ela é rasa. Com o passar do tempo, quando a gente vai estudando o Vedanta, dá uma olhada com cuidado nessa palavra e vê como é que cada vez você consegue atribuir menos adjuntos a ela. Certamente, quando você ia usar consciência antes de conhecer o Vedanta, você ia colocar alguns atributos. Mas hoje em dia é como se ela bastasse a si mesma. A realização desse conhecimento em linguagem devocional significa: eu sou amor e os objetos que eu experiencio são não diferentes de mim. Em outras palavras, vida é o amor experienciando o amor. Com a descoberta desse fato, o devoto fica livre da necessidade de procurar amor em objetos. Ele fica livre da necessidade de empregar a devoção que ele é em objetos, particularmente em outras pessoas. Esse amor não dual é experienciado pelo devoto como um senso de perfeita satisfação com o próprio ser, com ele mesmo, e com os objetos que se apresentam ao ser, a ele mesmo. Então, aqui, ele deu uma orientação prática. Então, para experimentar o amor não dual, eu preciso de uma epifania não dual? Não. Não, você não precisa de uma experiência para experimentar o amor não dual. Tá? Você não precisa assimilar uma experiência, uma epifania extática para isso. Como é que a minha leitura fica? Se eu estiver com um senso de satisfação plena comigo mesmo e com os objetos que se apresentam a mim, eu estou experienciando esse amor não dual, esse amor incondicional. Tem um detalhe no que ele está falando aqui que não é um detalhe. Olha só, vamos ler de novo essa frase? Ele é experienciado pelo devoto. Ele é experienciado como? Ele é a base da experiência. Ele não para. Esse amor não dual, ele não para. Ele não é cortado por uma experiência, pelo fim da experiência e pelo surgimento de outra. Subjacentemente à relação do devoto com os objetos, existe sempre essa perfeita satisfação. É a satisfação do devoto só com ele mesmo? Não. Agora vem o ponto principal. Ele está satisfeito o tempo todo com ele mesmo e com os objetos que se apresentam ao ser. Ele está sempre satisfeito com a situação que está ocorrendo. A situação que está ocorrendo não tira ele do ponto de autossatisfação. Isso quer dizer que ele está vendo a situação que está ocorrendo, ele está vivendo ela como se fosse ele mesmo, que é uma grande verdade. Às vezes a pessoa, ela realmente tem uma compreensão boa de que ela é consciência, etc., etc.,
mas as situações, conforme elas ocorrem, elas podem parecer muito desagradáveis, a ponto de perturbar essa autossatisfação, né? Mas, tirando um exemplo extremo, exemplos onde há um sofrimento físico muito exacerbado, que tumultua demais o experienciar, né, do jiva, em geral, todos esses objetos que se apresentam para a gente e que inicialmente constituíam, né, obstáculos para o condicionamento, né, baseado nas vássanas, eles nunca são um incômodo para essa satisfação plena consigo mesmo. Na verdade, o devoto ele aprende a lidar com isso como ele mesmo. Então ele acaba se virando bem com os imprevistos, com as coisas que ele não esperava. Ele se vira bem com as coisas que ele gosta. Então ele não é mais sequestrado por essas coisas que ele gosta, né? Ele lida bem com ele e com o que se apresenta com ele. Ele lida bem com uma relação, porque ele vê a relação como ele mesmo, né? Ele se vê como fundamento de toda a experiência. Toda a experiência pela qual ele passa, ele se vê como fundamento daquela experiência. Quando isso ocorre, o conteúdo da experiência perde demais a relevância. Demais mesmo. Fica claro para o devoto não dual que é ele que colore essa circunstância toda. São as cores que ele dá, e não que a circunstância tem em si. Alguém quer fazer algum apontamento, algum comentário em cima desse parágrafo que a gente leu aqui? Ou qualquer um, em relação a esse último que a gente está lendo, esse último tema, né, o beijo do autoconhecimento? O que o James está realçando aqui é uma amorosidade incondicionada, né? Não tem a ver com esses picos e repicos. As pessoas confundem amor com prazer, do mesmo jeito que confundem felicidade com prazer. Nesse sentido aqui, a felicidade é igual ao amor. É a mesma coisa. Amor não dual, felicidade, contentamento, perfeita satisfação, está tudo se referindo à mesma coisa, né? Isso aqui ocorre mesmo, e é bem diferente desses repiques que a gente, em geral, se acostumou na vida, né? Que estão relacionados à avaliação que a gente tem de objetos. O mais interessante é que, quando o devoto vai ficando assim, ele avalia os objetos conforme ele mesmo. Então, ele nunca invalida os objetos que aparecem diante dele. Ele pode continuar tendo preferências, mas ele não invalida. O que eu estou querendo dizer é que ele não refuga esses objetos, né? Ele aprende a lidar com eles. Aqueles que são desagradáveis para a constituição dele, ele se mantém à distância, mas ele não recusa, né? Ele apenas entende que aquilo circunstancialmente não é adequado para ele, mas ele não briga, não há briga, né? O conflito com o mundo, com Deus e consigo mesmo, ele acaba, ele chega ao fim. E o que fica é essa satisfação plena consigo mesmo. E, naturalmente, com o que se apresenta a você. Porque você vai ver que o que se apresenta a você é você mesmo, o tempo todo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que tem a ver com a realização do Ananta, né? Dessa compreensão. Por isso que está indiferente ao que acontece. Pode ter as meras preferências, mas quando você começa a se estabelecer nisso, no Ananta, né? O que é o Ananta, né? E aí, que nem o James fala lá no livro, ele vê o sábio, ele vê um cocô de vaca quanto uma barra de ouro com, com o mesmo valor, né? Na verdade, isso é engraçado, né? Porque, em última instância, uma barra de ouro e um cocô de corvo têm o mesmo mistério, né? O ser humano não consegue fazer nem ouro e nem cocô de corvo, né? É impossível, não tem como, né? Então, em última instância, todas essas valorações que a gente dá, elas caem por terra. O que aparece em tudo é o mistério da existência que o devoto é, né? Que tudo sempre é e sempre foi, né?
é a realização disso que você falou, né? No ser, a gente pode dizer que é a ilimitação. A ilimitação, ela aparece como esse amor não dual, né? Porque ele é todo inclusivo. E limitação é exatamente isso, né? Você não tem atributo nenhum, porque qualquer que seja o seu atributo, ele seria uma limitação. E no amor não dual não há limitações, né, para a inclusão. A pessoa inclui tudo naturalmente, sem esforço algum. Então, nesse ponto, tanto a barra de ouro quanto o cocô de corvo, eles têm realmente o mesmo valor, né? São realmente a existência que você é, né? O indivíduo não olha, o que é valoroso para ele é a existência em si, né? Não é se aquela coisa é agradável ou não audível. E ele lida bem com isso também, sem, sem ir lá e pegar o cocô do corvo e botar no bolso, né? Porque aí já seria um devaneio, né? Mas botar uma barra de ouro no bolso não tem problema nenhum, né? Ou seja, sem confundir como é que funciona a mítia, né? O devoto impõe a leitura de mítia todo sátia. É por isso que você pode dizer, né, que mítia se resolveu em sátia. Aí, e é engraçado, se resolve sem conflito. Não há conflito nenhum entre uma ordem de realidade e outra. É isso aí. É quando realmente há essa indiferença em termos de existência, né? Bom, aí ele voltou para os versos. Depois dessa feira de Bavas, né? Aí o devoto ele vê aí o que compõe mais com ele, se é o caso. Aí ele voltou agora para a escritura, né? 68. Conversando um com o outro, com gargantas sufocadas, cabelos arrepiados e lágrimas escorrendo, os servos íntimos do Lorde purificam seus próprios seguidores e o mundo inteiro. Ele está falando que a pessoa, quando fala disso, ela acaba sendo tomada de uma determinada emoção, né, purificadora. Né? Isso aqui é uma descrição que a gente vê que é bem recorrente, né? Efetivar o autoconhecimento e alcançar o amor não dual é semelhante à vida de um pequenino salmão nascido nas montanhas de Idaho, lá no centro, né, no extremo oeste americano, lá, o centro-oeste americano, que percorre 800 quilômetros até a foz do rio Columbia e adentra o oceano, local onde ele cresce até a maturidade. Em seguida, ele vai lutar por 800 quilômetros, agora rio acima, superando obstáculos aparentemente intransponíveis, para retornar ao seu local de nascimento e desovar. Saiu e voltou para o mesmo lugar. Quando você recapitula sua vida e vê que é único dentre as milhares de pessoas que conheceu, pessoas essas que têm até mesmo um vago interesse pela verdade, você sente um certo senso de satisfação. Não é superioridade, tá, gente? Se você sentir um senso de superioridade é porque você saltou do ônibus da investigação antes do tempo. Pega o ônibus de novo e salta no ponto certo, né? E quando você pensa em como, em algum momento, você perdeu o interesse em perseguir as coisas do mundo, ao passo que todos ao seu redor estavam tentando sucesso na vida, o seu senso de satisfação dobra. Aquilo, oba, de que roubada eu saí, né? Saí de uma roubada tremenda. E quando, depois de muita procura, você percebeu o quão sortudo é por ter entendido que os muitos caminhos espirituais que tentou o mantinham firmemente enraizado na busca, no samsara, e de algum lugar dentro de você surgiu a coragem de se afastar deles, aí você se sente triplamente abençoado. E mais ainda, ao pensar em como você foi miraculosamente levado ao Vedanta, você foi pescado pelo Vedanta e conheceu um professor gentil, qualificado e autorrealizado, não apenas um acadêmico, aí você se sente ainda mais feliz. Além disso, você se maravilha com a maneira como as circunstâncias da sua vida se alinharam com a sua intenção e permitiram que você seguisse esse professor
e o grande cuidado que ele ou ela teve ao lhe ensinar. E isso traz lágrimas aos seus olhos e um nó na garganta. E ao refletir sobre o incrível esforço e o sacrifício sem fim que você fez para manter sua mente firmemente fixada nos ensinamentos e colocá-los em prática, até que um belo dia você foi libertado para sempre, seu amor próprio, autoconfiança e felicidade não têm limites. E, por fim, ao ver que essa felicidade autoconfiante transforma a vida dos outros, você sabe, então, que fez tudo o que precisava ser feito e agora pode morrer feliz. Aí vem essa frase aqui do Pantiadás, do capítulo 7. Ou, quão maravilhosas são as Escrituras, as Escrituras. Ou, quão grande é o meu professor. Ou, quão grande é esse mérito. Quão espantosa é essa alegria, essa tremenda alegria. Swami Paramarthananda diz, aí começa o problema da pessoa tentar falar sobre isso, porque ele está lidando com um monte de palavras numa realidade que não tem separação nenhuma. Aí ele abre aspas. Ele começa como um Gnani mesmo. Eu não sei dizer. Né? Não dá para falar mesmo de um modo objetivo. Né? Eu não sei dizer se Ishvara é grandioso, se a escritura é grandiosa ou se o Guru é grandioso, porque todos são mutuamente interdependentes. Eu apenas posso entender a grandeza das escrituras por causa do Guru, e só posso entender a grandeza do Guru por causa de Ishvara, que o supriu, né? que deu a ele o manancial que ele tem para responder adequadamente às dúvidas, que o inspirou, que o supriu. Então, quando sinto vontade de glorificar as escrituras, eu lembro-me do Guru. E quando sinto vontade de glorificar o Guru, penso na graça de Deus. E quando eu tenho vontade de agradecer a Deus, quero agradecer a mim mesmo por ter adquirido mérito, sem o qual Ishvara não teria me dado todas essas coisas. Por fim, quero me dar um tapinha nas costas, porque esse conhecimento é bem-aventurança. E quando eu começo a falar sobre isso, me engasgo de emoção. Está aqui o depoimento de Swami Paramarthananda, corroborando aí o verso 68, né? Dizendo aí dessa comoção. Né? Quando a pessoa fica detida nisso, realmente ela sente uma comoção, fica comovida com isso tudo. Bom, muito embora haja tanto mal no mundo, trapaceiros, ladrões, estupradores e terroristas aos milhões, o mundo continua a ser um lugar fantástico por causa dos poucos devotos não duais que andam por aí, purificando quem quer que encontre, ou aqueles que permanecem em um só lugar, inspirando as suas comunidades, porque não há diferença entre eles e Deus. Como tudo isso aqui está sendo muito descritivo, eu estou passando direto, tá? Mas sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, podem interromper à vontade. Alguma coisa que leram, como o Marcelo, aí, volta e meia, ele para, comenta alguma coisa. O que você falaria sobre isso, Silvânia? Boa noite, gente. Bem, eu acho que todo esse estudo que a gente vem estudando, vem trazendo para a gente, intensificando mesmo o ser, né? O ser, a nossa plena consciência, e sem limite mesmo. E, tipo, não tem muito rodeio para a gente ficar procurando outras coisas. É isso. Então, igual o dia que a gente conversou, que eu falei com você, que às vezes não tem muita coisa para a gente ficar falando, né? Porque essa linha direta é o que a gente tem que seguir, né? Então, assim, para mim é isso, é intensificar cada vez mais, né? Esse presente que a gente tem, esse presente que a gente ganhou. E cada vez que você vai falando, eu, pelo menos, eu vou contemplando aqui e trazendo para a minha vida, e é isso. E é isso.
né? É uma beleza, assim, que, sinceramente, a gente fica embasbacado, né? Às vezes não tem nem o que falar muito, né? Às vezes a gente fica assim caladinho e tal, mas não tem nem o que falar muita coisa, porque é isso, é isso, é isso, né? Muito É isso aí, bacana. né? Pura e simplesmente é isso, né, Silvana? É isso, é Não, isso. né? Não tem rodeio, Ponto não, final. uai. Né? Não tem rodeio, não. É Não isso tem aí. rodeio, né? Mineiramente falando, uai. Não tem Não, ai, não rodeio. tem jeito, não. Não tem jeito, Ai, né? mas é muito bom, é muito bom. Então, assim, às vezes eu fico até pensando assim que talvez para o professor é interessante o aluno estar sempre falando, sempre se expondo, mas às vezes a gente fica assim, é tudo tão incrível, é tudo tão assim, cai como uma luva, sabe? Que às vezes é melhor a gente estar assim, escutando, contemplando, meio que viajando naquilo ali, porque é isso mesmo. Não tem muito o que falar, não. É direto, né? É desse jeito mesmo. É bacana, né? Muito bom. Tem, Bacana tem, demais. tem uma hora, aí a gente vê isso, né? Pô, como essas escrituras são maravilhosas, né? Porque elas refletem bem o que é, né? Dentro do limite das palavras, elas refletem isso mesmo. A gente sabe que não dá para expressar, mas se fosse para expressar, é assim, né? Por isso que ele bota, como são maravilhosas as escrituras. E é bacana, né? Porque a gente vê que é isso aí mesmo. É, como você disse, eu também acho que não tem muito o que falar, sabe? Ainda bem que tem escritura, porque aí a gente tem algo a ficar falando. Porque, na verdade, não tem muito o que falar mesmo, não, né? A gente só fica meio encantado, né? Maravilhado. Como é que uma coisa que, na verdade, é tão simples, né? Pode ser tão maravilhosa e tão inusitada, e tão assim, óbvia. É isso aí mesmo. É engraçado, né? É uma convicção total, né? Não há dúvida. É isso que é bacana, né? Não há dúvida. Não há dúvida alguma. É algo que não precisa ser demonstrado para ninguém, não precisa ser falado para ninguém, né? Não precisa ser afirmado para nada, perante nada. Basta a si mesmo. É muito bonito mesmo, né? É de uma beleza extraordinária, né? Isso é muito bacana. Muito legal o que você falou. Eu assino embaixo 1000 vezes. Pode botar 1000 linhas aí que assino 1000 e bota mais 10.000, assino mais 10.000. É perfeito. Quem começa a pegar essa visão começa a se entender fácil, né? Você vê, pô, é isso aí mesmo, não tem conversa. É muito bacana. Beleza, Silvana, que depoimento bonito esse. Não vou Na ficar hora, mais te perturbando, não. Agora é só eu ficar olhando para você, eu já sei. Beleza, tá jóia. Não vou te fazer uma pergunta nenhuma. Não, não, pode falar, uai, pode falar, não tem Vou, problema não, né? vou Às vezes a deixar gente você. até se perde um pouquinho assim, fica assim meio que viajando mesmo, mas pode falar sim, não tem problema não. Ah, Mas é vou isso aí, é isso, né? Interação deixar. também é muito gostoso, né? É bom, é bom. É Sim, legal. É sim, legal, é bacana. sim. Muito bom. na, Beleza. na hora que Maravilha. o devoto está pronto, o mestre aparece, né? Por isso que Parece. bate para uns e não bate para outros, né? Para mim, eu nem imaginava, né, que existisse Vedanta. Mas a primeira vez que eu ouvi, Viu, né? Por aí, né? bateu Foi a forte. primeira coisa. É por aí. Não tem outra. É uma certeza, ela é inquestionável. É por aí. O cara nunca mais ele abre mão disso. Muito bacana, muito bonito. É engraçado, né? A gente começa a se entender desse jeito, né? Embora não consiga expressar direito o que é. Mas a gente se entende, um começa a compreender o outro. Alguém quer comentar alguma coisa? Soltar umas palavras aí, qualquer o vento? Vai ser sem palavra ao vento mesmo, vai ser sem palavra, mas... Né?
Mas é válido. Uma palavra é uma coisa bem pobre mesmo, né? Mas vale, né? É um milagre como é que, através de uma coisa tão pobre, a coisa pode ficar tão clara, né? A palavra é pobre, né? Olha que coisa pobre que é uma palavra. Um monte de pedacinhos de matéria botado um em linha com o outro. Chega a ser risível, né? Um mistério. Como é que uma coisa dessa pode eliminar tanto problema? Vamos lá, continuar então mexendo com as matériazinhas, ó, os objetozinhos um atrás do outro. O devoto adequado. Aí vem. Você é um ser autoluminoso. É o que a gente está vendo aqui. Você basta por si mesmo. Você não tem dúvidas. Você não tem questionamentos em relação à sua realidade. O seu brilho não é obscurecido pela ignorância e pela inadequação. Você é a existência única que confere ser a todos os objetos, confere existência, confere aquela palavra que o James adora ouvir, adora botar em inglês, que é o inferno para traduzir, isness. Você não depende de nada, tudo depende de você. Inclusive, essa é uma frase até para os miseráveis. A sua miséria depende de você. Sem você, as suas misérias viveriam numa miséria total, abandonadas na sarjeta, né? Jamais seriam valorizadas. Tal é o ensino superlativo do Vedanta. Desconcertante o ensino do Vedanta. O devoto não dual adequado, aquele devoto que está bem, ele é um devoto sem problemas. Ele não tem problemas com ele, não tem problema com o mundo, não tem problemas com Deus, não tem problema com o tal do outro, que é o maior mito que pode existir na cabeça de uma consciência associada a um jiva. Ele permanece sozinho em solitude. Ele está bem com ele mesmo e não quer nada do mundo, nem mesmo a iluminação. Esse devoto é definitivamente superior ao devoto dualista, capturado pelo samsara. Porque esse devoto dualista, ele se sente impotente sem Deus, sem aquela imagem que ele tem, que implora a Deus por tudo, sentindo-se desesperado, demandante, inferior, dependente e inadequado, sempre esperando pelo próximo encontro. De fato, o mundo devocional dualista considera independência e adequação sinais de vaidade e orgulho. Olha que coisa engraçada. A gratidão do devoto sábio não dual a Ishvara não diminui ao longo de toda a sua vida. Muito pelo contrário, ela aumenta a cada instante. As pessoas podem ser testemunhas disso nesse grupo. A cada dia que você vai vivendo com essa compreensão, a sua gratidão a Ishvara, ao campo dármico, ela aumenta tremendamente sempre. Puta, graças a Deus que eu saí dessa roubada que o Senhor botou para mim através do Senhor mesmo. Porque é um sistema de capturar distraído que é terrível. Né? Ela não diminui ao longo de toda a sua vida, muito embora sua dívida tenha sido cancelada pelo autoconhecimento. Essa pessoa sempre livre vai se recordar desse fato toda vez que oferece saudações a toda a tradição de ensino, começando com Ishvara, a consciência pura original, propagando-se na forma do conhecimento autêntico através de Shankaracharya, o mais ilustre não dualista até o meu professor. Ó, Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Parentam, Vande Guru Paramparam. Paramparam se refere à transmissão de conhecimento entre o professor e aluno, né? Então, sempre que a gente começa uma aula de Vedanta, né, um encontro de Vedanta com aquele cântico, a gente está prestando uma homenagem, reconhecendo a beleza do ensino, né, reconhecendo e ficando grato por essa tradição de transmissão de ensino ter se mantido até hoje, né, de um modo irretocável. No fundo, a gente está fazendo uma ode de agradecimento a Ishvara por ter disponibilizado isso, esse conhecimento, e as condições, inclusive nossas aptidões, para que a gente pudesse entender.
porque não tem a menor dúvida que Ishvara também jogou muito a gente em condições que melhoraram a nossa capacidade para, no futuro, poder entender isso, né? O nosso discernimento. No fundo, tudo é Ishvara, né? A gente aqui fala, tem o Jiva e tem Ishvara, mas, claro, em última instância, não tem nem Ishvara, nem Jiva, nem nada disso. Mas mesmo no mundo aparente, a gente pode dizer que só tem Deus. Né? Deus, assim, o princípio da criação, só tem isso também. Se não fosse por essa grande tradição, eu não teria sido capaz de alcançar minha libertação. Ao que a gente estava falando, a minha gratidão a Ishvara é imensurável, é enorme, e ela é espontânea, porque o que fizemos juntos é mesmo grandioso. E é de se admirar, então, que eu fique emotivo? Claro que não. Né? Quando o Jiva, né, o Jiva Mukta, ele nota isso, claro que ele fica emotivo. Ele está lidando ali com um instrumento Jiva que se emociona, e é bonito, porque é um motivo muito belo para ficar emotivo, né? Claro que fica emotivo. No Taittiriya Upanishad, parte 3, Bhiguvali, verso 10, a canção do devoto não dual ela é entoada. Bem-aventurança, bem-aventurança, bem-aventurança. Eu sou a comida, eu sou o comedor da comida, e eu sou aquilo que une esses dois. Eu sou o primogênito do verdadeiro ser eterno e imortal. Eu sou a fonte da imortalidade, mesmo antes dos deuses. Quem me oferece, certamente preserva esse conhecimento. Eu sou a comida que come aquele que come a comida. Eu sou alto luminoso como o sol. Aquele que desfruta desse entendimento alcança o resultado acima mencionado. Bem-aventurança, bem-aventurança, bem-aventurança. Lembram da Bíblia que Deus deu ao mundo o seu primogênito? É tudo a mesma coisa, né? Só que o Vedanta é mais explicadinho, ele vai mais nas dúvidas da gente, né? Deus deu ao mundo o seu primogênito. Eu sou o primogênito do verdadeiro ser eterno e imortal. Eu sou o próprio ser eterno e imortal aparecendo desse jeito. Só há o ser eterno e imortal. Não há nada além disso. Né? Eu não vejo diferença entre aquele que faz o ato de fazer e aquilo do qual é feito. Então, eu posso dizer que quando eu estou comendo a comida, eu estou me autodevorando. A minha ação é uma autoingestão de mim mesmo. Isso é muito desconcertante, porque aí o indivíduo ele não começa a ver qualificações na comida que ele está comendo. Né? Então, quem tivesse ali, né, ao lado de Ramakrishna ia ver aquele ex-hindu comendo carne de vaca, e ele não estava nem aí para isso, porque ele sabia que ele estava devorando ele mesmo, para espanto dos devotos hindus dele. Eu sou aquilo que une esses dois, eu sou o ser, o pano de fundo onde tudo isso ocorre. É fantástico isso aqui. Né? Quem me oferece certamente preserva esse conhecimento. Quem oferece o ser, de alguma forma, preserva esse conhecimento. Quem oferece a viabilização da consciência do ser, né? O conhecimento do ser, preserva essa tradição toda, preserva esse entendimento. E no mesmo Taittiriya Upanishad, Shikshvali, verso 10, eu sou o iniciador da árvore do universo. Né? Eu sou o iniciador desse universo multifacetado. A gente só consegue conceber o universo como algo multifacetado. Minha reputação é tão alta quanto os Himalaias. Eu fui elevado ao estado mais sagrado, e além do estado mais sagrado. O estado mais sagrado só existe por causa de mim. Eu sou o ser mais excelente, autoluminoso e imortal. Eu sou um poder tal qual o sol, imensamente rico, refulgente, com intuição divina. Eu alcancei o verdadeiro conhecimento e me tornei imperecível e imutável. Ele sempre foi imperecível e imutável, né? Ele alcançou o verdadeiro conhecimento e ele sabe que ele sempre foi imperecível e imutável. Por isso que Krishna tentou, né,
dar um sossega-leão no Arjuna e disse assim: essa turma aí que vai toda para a guerra, ninguém nunca nasceu, ninguém nunca morreu, só faltou ele dizer que ninguém está vivendo aquilo, que é uma grande verdade também. Ninguém, no fundo, está vivendo isso que você está vendo aqui. Né? Ninguém nunca nasceu, ninguém nunca morreu, mas não deu certo, e como sabemos disso, a gente sabe pelo menos essa situação deu origem a uma grande escritura, que é o Bhagavad Gita. Mas, na verdade, o indivíduo apenas ele repara, né? Ele, nessa forma individual, ele conseguiu compreender que esse eu, né, ele nunca morre, nunca termina, e é a verdadeira identidade dele. Né? É um reflexo. Né? O Jiva ele lida com reflexo. Porém, ele sabe que o reflexo da consciência é a própria consciência. Então, ele não perde isso nunca mais. Quando essas pessoas raras se encontram, compartilham sua alegria como as pessoas que ganharam na loteria. Imagine a vida sem elas. Seria um mundo sem esperança, cheio de bilhões de sansaris embotados, que vivem e morrem sem contribuir com nada. Como encarnações do amor não dual, elas fazem a vida valer a pena. Na verdade, tornam a vida gloriosa. Concordo com tudo isso, menos com essa frase aqui, ó. Aí é pessoal, a visão minha mesmo. Imagine a vida sem elas, seria um mundo cheio de sansares embotados que vivem e morrem sem contribuir com nada. Eu não sei o que se passa nessa mente de Ishvara para dizer que os sansaris não contribuem com nada. Eu acho que Ishvara não dá ponto sem nó para poder dar uma afirmação dessa, né? Nada mais, esses sansaris são a mesma coisa que a gente, então dizer que eles vivem e morrem sem contribuir com nada, pode ser que vivam e morram sem contribuir com nada para o autoconhecimento, mas para outras coisas que a gente talvez não consiga imaginar, com certeza contribuem. Fala, Marcelo. Não, o professor disse que as vasanas servem para manutenção. Pois é, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? As vasanas é que recicladas contribuem, né, com a perpetuação do universo. Pois é. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, cara. Aliás, eu li duas coisas muito interessantes. Uma é que a Ananda Maimá dizia que Ishvara se alimenta de egos. Olha que coisa engraçada. Ela está falando no sentido figurado, mas olha que interessante isso. Interessantíssimo, né? Ishvara se alimenta de egos. E outro, eu vi um relato há muito tempo de um projetor desses astrais mentais, onde ele dizia que é exatamente o que o professor falou e a Ananda Maimá falam. É uma espécie de reciclagem do que ele chamava de... Aí já tem um assunto que não tem nada a ver com Vedanta, chamava de energia tipificada como lush. Todas as emoções vinculativas, as lutas por poder, dinheiro, o amor maternal, a amizade, tudo isso produzia uma espécie de algo do qual que o universo recicla. Né? Tudo veiculado por que a gente chamaria hoje de vasanas. É interessante, tem coisas aí que não são muito claras, né? Mas a gente sabe que tem alguma coisa, tem algum coelho nessa cartola aí, né? O universo não fica jogando coisas ao léu assim. Aquela famosa frase, Deus não joga dados, né? Não tem como. Alex? Oi, diga, Henrique. Tudo bom? Eu acho que esse é um comentário, pelo menos sobre o meu ponto de vista, meio infeliz, né? É pejorativo, né? Ou seja, também acho. Está querendo, não sei, né? Eu não sei se é de quem é, como chama? É do James. Do James. Eu acho que isso não cabe mesmo, porque isso não, ou seja, realmente não dá muito para comentar isso não, porque sobre que ponto de vista ele está falando, sobre o ponto de vista, porque ele está falando falar de sansaris que não aportam com nada, para a consciência não existe nada, né? Como que ele sabe, né? Primeiro, para a consciência não existe nem sansari, então sobre que ponto de vista ele está falando, né? Eu acho isso um comentário sobre meu humilde
ponto de vista muito infeliz de parte dele, né? Ele não Eu sei quais também são os não. motivos que levou ele a escrever isso, né? Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que está tudo perfeito, tudo como está. Isso, Então, perfeitamente, meu amigo. Isso encontrar. mesmo. E outra coisa, eu acho que também encontrar algum tipo a gente já falou isso várias vezes, encontrar explicações para a criação é uma tolice, né? Não cabe Com nós encontrar um certeza. porquê. Então, e pior ainda, dizer que essa criação, ou pelas pessoas que participam, etc., não sei, esse é o meu ponto de vista, né? Muito humilde, que não, também, né? Não sou quem para. Mas é que eu entendo, né? Que eu vejo isso, né? É, Quando você começa, quando sua mente começa a relaxar, né? Pelo autoconhecimento mesmo, você entende que sua mente começa a relaxar, você se transforma, né? Um pouco na experiência, né? Se transforma num campo que aceita tudo, né? é. Você começa a se tornar um campo, né, que aceita tudo e tá tudo, né? Como vocês falaram aí, não tem como falar. Então, esse é meu ponto de vista, não sei o que vocês acham, não sei, né? Mas, É. Eu concordo com você totalmente. E o próprio James aqui, não sei se intencionalmente ou não, ele deu uma dica aqui, né? Imagine a vida sem as pessoas que têm o autoconhecimento, né? Ora, bolas, nunca houve um momento da humanidade onde não houvesse pessoas com autoconhecimento. Sempre teve isso, um mundo com um monte de é, sansaris e pessoas com mas vamos autoconhecimento. supor, né? Eu acho E que o, e, um o, bom e exercício o agora. mundo sempre foi assim acertado do jeito que se apresentava mesmo. Eu concordo totalmente com você. Então não dá Por para exemplo, olha não. só, né? Agora me veio, né, Alex, me veio uma ideia, né? Olha para a nossa vida pregressa, quando a gente era Sansari, mais Sansari que agora, né? Mas, sei lá, né? E você vai dizer que quando você era Sansari, não aportava para nada. Você entendeu que era assim, que tinha que ser assim mesmo. Você olha Sim, para a vida pregressa, olha para a sua vida, se nós olhamos para a nossa vida, pelo menos é o que eu percebo agora, tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Essa Sansari, todos os erros que a gente cometeu, a ignorância que a gente teve, tudo faz sentido. Agora, com esse entendimento que a gente pode ter um pouco melhor, né? Faz sentido. Eu não tiraria nada do que aconteceu na minha vida. Tá tudo. Então, por que sim, tirar um sentido à humanidade? Ou sim, seja, claro. eu falaria para o James, diria, vem cá, quando você era Sansari, e quando você olha para trás, isso não fez sentido para você agora, que você agora está, sei lá, perto, não sei como que ele é. Eu disse, sim, faz sentido. Então, por que você está tirando sentido à humanidade, à Sansari da humanidade? Tudo faz sentido. Eu fiz dessa forma, não sei. Eu concordo. E uma Olha coisa, eu para vou trás. adicionar mais uma coisa. Se uma pessoa ela tem o autoconhecimento, ela vê diferenças, ela se acha melhor do que o tal de um outro, seja ele quem for. Exato, exato. As escrituras dizem que a realidade é não dual. Então, meu amigo, você está errado e está com uma projeção que está escapulindo ao seu estudo minucioso da sua vida cotidiana. Então, o que você tem que fazer? Você tem que rever. Você vai diligentemente procurar onde é que você está escorregando na casca de banana. É isso que você vai ter que fazer, vai ter que procurar diligentemente onde é que você está dando uma topada aí pelo caminho que não deveria estar acontecendo, né? As escrituras são incisivas, o testemunho daqueles que têm autoconhecimento ele é incisivo, não há diferenças, não há esse negócio de que um, um, um jiva com autoconhecimento é melhor do que Sansariz. Ocorrem esses deslizes em alguns locais, a gente tem ciência desses relatos, isso é denunciado pela tradição, isso é uma enganação. Isso aí, o condicionamento do indivíduo entrou sorrateiramente, não é nem pela porta da cozinha, entrou pela privada. Então, o cara tem que dar um jeito de desentupir esse negócio direito. Cabe a quem? Cabe a quem está se achando melhor ou pior do que alguma coisa.
tem que ir lá olhar com cuidado isso. Isso é um deslize muito comum, né? Mas, a priori, ele já está errado. Ele está errado porque ele contesta de cara o centro dos Upanishads, de que a realidade é não dual, né? Não há partes, né? O argumento lógico é o seguinte: se é não dual, essa estrutura lógica dos caras, que era sempre muito forte, se é não dual, não há partes. E você só pode ter algo melhor ou pior do que alguma outra coisa se houver partes no cenário. Não tendo partes, não tem como ter algo nem pior. Esse é o centro do raciocínio. E na prática é assim mesmo. Então, se há uma visão de algo superior ou inferior, você tem que submeter esse resquício de comparatividade à lógica das escrituras e descobrir onde é que está amarrando esse bode aí. Que bode é esse na sala aí? Tem que cuidar dele. Falou, gente? Vamos, então, encerrar por aqui. Né? A gente vai começar aqui do voto do verso 69. Tinha até botado errado. Vamos começar do verso 69. Agora, essas coisas que às vezes ocorrem, né? A gente está lendo um comentário, a gente vê que um comentário é meio infeliz, isso não é incomum de ocorrer. O que eu só queria dizer é que isso não invalida o professor, entendeu? Mas é interessante a gente que, através do próprio Vedanta, a gente vê que é um argumento, que é uma argumentação furada essa, né? O Vedanta é bom demais, né? Não tem como o cara sair do trilho. Ele sai do trilho, vem a linha do trem e fala: ó, você percebeu que o seu trem descarrilhou? Porque eu continuo aqui. A linha do trem descarrilha com o trem da ignorância, né? Ela conversa. Ela vai dizendo: ó, deu ignorância, você descarrilhou, volta para cá, que aqui tem trilho, aqui não é um caminho doidão largado ao seu bel prazer, né? Aqui tem orientação, tem juízo, né? Tem bom senso. É isso aí, gente, mas isso não invalida, né, como estava falando o professor. Mas é comum, né? Mesmo o Jivamukta, né, está associado ao Jiva. O Jiva ele é sempre sujeito a avaliações assim meio afobadas às vezes, né? Não, mas também, Alex, também isso serve para nós, não é para o James, não, serve para nós mesmo, né, para Sim, ficar com atentos, né? certeza. Serve para todo Porque mundo. para Para todos todo nós, mundo. né, de vez em quando a gente cai nesse tipo Ah, de coisas, né? De soberbias, né? E é, por aí vai, né? Eu acho que serve é, para nós mesmo, né? Esses sim, tipos com de coisas. certeza. É como se diz, vigiar constantemente, né? Como se diz, discriminar constantemente qual é a motivação que está atrás de que isso que estou pensando, que estou falando. Isso é Isso, muito isso. de meu desejo, de não sei o quê. Parece que é um trabalho que não acaba nunca, né? Parece que você já limpou todo o jardim e ainda sai um negócio. Nossa Senhora. Mas é processo, né? Um negócio assim, né? É Porque pastoral. a meta aí não é limpar o jardim, né? A meta aí é saber qual é a substância Assim, real do jardim. exato, não? Agora, quando aparece alguma coisa que perturba a contemplação da natureza do jardim, aí ela tem que ser investigada, né? Por isso tem que estar Exato, sempre exato. atento, É isso que eu queria falar. né? É isso que eu queria falar. Porque senão a gente fica meio perdido, né? Que aí é uma vássina também, né? Não, De também, achar, não, de achar que um jardim sempre mutável, uma hora ele vai ficar sem erva daninha. Não tem jeito isso. não, entendi, não, claro, claro. Não, As sim, ordens de isso, realidade não interferem, né? é. Mas eu entendi o que você falou. Quando aparece alguma coisa no jardim que perturba, né, essa contemplação da não dualidade, mesmo assim no aparentemente real, aí o indivíduo tem que olhar e ver com cuidado, Pois né? Mas é faz justamente parte do isso. sistema, É, faz é, parte, né? Senão, é, né? é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza, gente? Falou, pessoal. Vamos então encerrar por aqui. A gente começa falando aí. A gente vai começar então do verso 69, né? Então, eles tornam lugares sagrados, santos e nossas vidas auspiciosas. Eles justificam as escrituras. Perfeito. Os sábios não duais são os espelhos das escrituras. Bom, vamos encerrar então, Marcelo, quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamidam
Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Só vou falar duas coisas. Só existe Deus e muito obrigado, Senhor. Boa noite para todos, para todas. Então, estamos aqui, boa noite para Deus, Deus dando boa noite, Deus para Deus. Só tem isso, não tem mais nada. Né? Engraçado, né, dizer que só tem isso. Eu estou falando que linguagem é uma coisa que não presta, cara. Falou, gente, boa noite para vocês. Tchau. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.